Curso MBR ISO 21001, 2020. Organizações educacionais. Sistemas de gestão para organizações educacionais. Requisitos com orientação para uso. Interpretação e implantação. Módulo 2. Módulo 2. Neste módulo vamos considerar os seguintes assuntos. 1. Escopo. 2. Referências normativas. 3. Termos e definições. 4. Contexto da organização. E 5. Liderança. Escopo. Este documento especifica os requisitos para um sistema de gestão para organizações educacionais, quando essa organização a. necessitar demonstrar a sua capacidade de apoiar a aquisição e o desenvolvimento de competências por meio de ensino, aprendizagem ou pesquisa. B. Visar aumentar a satisfação dos alunos, outros beneficiários e empregados por meio de aplicação eficaz do seu sistema de gestão para organizações educacionais, incluindo processos de melhoria do sistema e garantia de conformidade com os requisitos dos alunos e outros beneficiários. Todos os requisitos deste documento são genéricos e se destinam a ser aplicáveis a qualquer organização que use um currículo para apoiar o desenvolvimento de competências por meio de ensino, aprendizagem ou pesquisa, independentemente do tipo, tamanho ou método de entrega. Este documento pode ser aplicado a organizações educacionais dentro de organizações maiores, cujo negócio principal não seja a educação, como departamentos de treinamento profissional. Este documento não se aplica às organizações que apenas produzam ou fabriquem produtos educacionais. (2) Referências normativas. Não há referências normativas neste documento. 3. Termos e definições. Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições. A ISO e a IEC mantém bases de dados terminológicos para uso na normalização nos seguintes endereços. ISO Online Browsing Platform, disponível em https://www.iso.org/obp. IEC Electropedia, disponível em http://www.electropedia.org/. 4. Contexto da organização. A organização deve compreender qual o seu contexto e qual o caminho ela quer seguir. Assim, as chances de sucesso da organização serão muito maiores. Organizações que não conhecem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças não sobrevivem por muito tempo. Conhecendo quais são suas partes interessadas e quais suas necessidades, a organização conseguirá determinar melhor sua estratégia para alcançar a satisfação das suas partes interessadas. 4.1. Entendendo a organização e seu contexto. A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito, para a sua responsabilidade social e para seu direcionamento estratégico, e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão para organizações educacionais. A organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre estas questões externas e internas. Nota 1. Questões podem incluir fatores ou condições positivos e negativos para consideração. Nota 2. O entendimento do contexto externo pode ser facilitado pela consideração de questões provenientes dos ambientes tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, político e econômico, tanto internacionais, quanto nacionais, regionais ou locais. Nota 3. O entendimento do contexto interno pode ser facilitado pela consideração de questões relativas a valores, cultura, conhecimento e desempenho da organização. Nota 4. A direção estratégica pode ser expressa por meio da informação documentada, como a missão organizacional ou a declaração de visão. Para que serve esse item? A organização deve compreender qual o seu contexto e qual o caminho ela quer seguir.
Se existe a compreensão clara sobre quem somos e para onde vamos, as chances de sucesso da organização serão muito maiores. Organizações que não conhecem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças não sobrevivem por muito tempo. Afinal, saber onde somos mais fortes e mais fracos, nos mantém atentos sobre eventuais mudanças, além de nos deixar cientes de nossas possibilidades e limitações. Veja um exemplo. Uma empresa recebe o pedido de uma grande quantidade de mercadoria, para ser entregue em um curto espaço de tempo. Antes de garantir o serviço, a empresa realiza uma análise da sua real capacidade produtiva, do seu quadro de pessoal disponível e detecta que, infelizmente, não terá condições de entregar o que foi pedido. Esse é um exemplo de uma empresa que fez o dever de casa, portanto, se protegeu de prometer algo que não ia cumprir. A norma deseja que a organização se conheça para que assim ela possa elaborar a sua estratégia, definir onde ela quer chegar, quais seus objetivos. O que a norma quer dizer? A organização precisa compreender seu contexto e realizar o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Para isso, a organização precisa definir, analisar e monitorar as questões internas e as questões externas. Questões internas são questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos. São questões que estão sob o controle da organização. As questões internas são divididas em forças, pontos fortes, e fraquezas, pontos fracos. Qualidade do produto, boas instalações e equipamentos são exemplos de pontos fortes. Já a equipe desmotivada, autoendividamento são exemplos de pontos fracos. Questões externas são questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos, mas que não estão sob o controle da organização. As questões externas são divididas em oportunidades e ameaças. Investimentos externos, mão de obra farta são exemplos de oportunidades. Já a entrada de fortes concorrentes, pirataria dos seus produtos são exemplos de ameaças. Portanto, ao se conhecer, a organização aumentará suas chances de sucesso e conseguirá melhorar cada vez mais. Como atender à norma? Para determinar o contexto da organização, a fim de definir o direcionamento estratégico, devemos definir quais as questões internas e as questões externas relevantes. Uma das ferramentas mais utilizadas para realizar o planejamento estratégico é a análise de SWOT, que significa strengths, forças, pontos fortes que podem contribuir para o sucesso da organização. Weaknesses, fraquezas, pontos fracos que podem contribuir para o insucesso da organização. Opportunities, oportunidades, oportunidades que podem contribuir para o sucesso da organização. Threats, ameaças, ameaças que podem contribuir para o insucesso da organização. Com a análise SD-SWOT é possível definir, de forma rápida e eficaz, o contexto onde a organização está inserida e então determinar o direcionamento estratégico ideal para a organização neste momento. Periodicamente, essas informações devem ser revistas e reavaliadas. (4.2) Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização para prover produtos e serviços educacionais de forma coerente e sustentável, a organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão para organizações educacionais. Os requisitos pertinentes dessas partes interessadas. Essas partes interessadas devem incluir alunos, outros beneficiários, empregados da organização. A organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas partes interessadas e seus requisitos pertinentes. Nota: o anexo C fornece uma classificação das partes interessadas em organizações educacionais. Para que serve esse item? Partes interessadas correspondem a todos os elementos, pessoas, instituições, grupos, órgãos governamentais, etc., que de alguma forma afetam ou são afetados pela nossa organização.
Como exemplos de partes interessadas temos os clientes, os colaboradores, os sócios, os concorrentes, os fornecedores, a sociedade entre outros. As partes interessadas da organização podem variar de acordo com sua realidade ou de acordo com o contexto no qual está inserida. Além de identificar as partes interessadas, precisamos, também, definir os seus requisitos. Requisitos são as necessidades da parte interessada. Exemplo: parte interessada: clientes podem ter como requisito a qualidade dos serviços e do atendimento. Assim, a organização terá como meta trabalhar para oferecer um serviço de qualidade. Colaboradores têm como requisito o reconhecimento de suas competências, ou seja, que a organização leve em conta o tempo de experiência, as graduações e os treinamentos que colaborador realizou para determinar o seu salário e benefícios. Cabe à organização determinar se esse é um requisito que será atendido ou não. Logo, ao saber quais são as partes interessadas e quais as suas necessidades, a organização conseguirá determinar a melhor maneira de lidar com essas questões para alcançar a satisfação das suas partes interessadas. O que a norma quer dizer? A norma exige que a organização seja capaz de definir quem são as partes interessadas relevantes e quais os seus requisitos. Requisitos das partes interessadas são as necessidades e expectativas das partes interessadas em relação à organização, que devem ser avaliadas, monitoradas e atendidas. É importante observar que devemos definir os requisitos pertinentes, ou seja, os requisitos que estão de acordo com o sistema de gestão. Exemplificando, a parte interessada cliente pode ter um requisito preço baixo. Entretanto, se a organização é um hotel de luxo, podemos considerar que esse não é um requisito pertinente. Em suma, requisitos pertinentes são aqueles que a organização se propõe a atender. Portanto, a norma pretende garantir que a organização conheça os elementos que possam afetá-la e saiba como lidar com elas, ou seja, quais as suas necessidades e expectativas. Como atender a norma? A organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, definir todos os elementos que afetem a organização, como pessoas, instituições, grupos, órgãos governamentais. Os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão, definir quais são as necessidades e as expectativas das partes interessadas que a organização se propõe a atender. Além de definir, a norma exige que seja realizado o monitoramento das partes interessadas e seus requisitos pertinentes. O monitoramento é de grande importância, pois retornará dados, facilitando o entendimento sobre o efeito ou não das partes interessadas e seus requisitos no seu sistema de gestão. Cabe à organização estabelecer como fará esse monitoramento. Por exemplo, a pesquisa de satisfação do cliente é uma forma da organização ter informações se a parte interessada cliente está satisfeita, se a organização está conseguindo atender aos requisitos dela. Determinando o escopo do sistema de gestão para organizações educacionais. A organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão para organizações educacionais para estabelecer o seu escopo. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar a. As questões externas e internas referidas em 4.1. b. Os requisitos das partes interessadas pertinentes referidas em 4.2. c. Os produtos e serviços da organização. A organização deve aplicar todos os requisitos deste documento, se eles forem aplicáveis no escopo determinado de seu sistema de gestão para organizações educacionais. O escopo do SGOE deve estar disponível e ser mantido como informação documentada. O escopo deve declarar os tipos de produtos e serviços cobertos e prover justificativa para qualquer requisito deste documento que a organização determinar que não seja aplicável ao seu sistema de gestão para organizações educacionais. Para que serve esse item? Determinar o escopo é definir exatamente onde o sistema de gestão se aplica. Em outras palavras, é dizer o que está dentro e o que está fora do sistema de gestão. O escopo irá descrever a sua organização de forma simples e resumida. Exemplo: uma organização fabrica e vende vassouras e móveis.
Porém ela resolve que apenas a fabricação de móveis será controlada pelo sistema de gestão. Então apenas a fabricação de móveis terá a sua qualidade controlada pelo sistema de gestão. O escopo dessa organização poderia ser produção e comercialização de móveis em madeira de demolição. Para determinar o escopo, a organização deve considerar as questões internas e externas, as necessidades das partes interessadas e os produtos e serviços da organização. Com isso, a organização define qual o limite do seu sistema de gestão. Essa análise ajudará a organização a direcionar suas atividades em busca dos melhores resultados. O que a norma quer dizer? O escopo é uma forma resumida de descrever a organização. Nele declaramos os tipos de produtos e serviços cobertos pelo sistema de gestão. O escopo delimita a atuação do sistema de gestão na organização e deve ser mantido como um documento da organização, podendo ser de maneira impressa ou virtual. A norma determina que a análise do contexto da organização esteja coerente com o escopo determinado. Em outras palavras, se nós vamos definir um escopo limitado, com apenas alguns produtos e serviços, toda a análise de questões internas e externas e as partes interessadas precisam ser coerentes com o escopo limitado. Da mesma forma, se vamos definir um escopo amplo, com todos os produtos e serviços, toda a análise do contexto precisa ser coerente com o escopo abrangente. Todos os requisitos da norma devem ser aplicados ao escopo do sistema de gestão. No entanto, quando a organização entender que um ou mais requisitos da norma não são aplicáveis ao seu escopo, poderá excluí-los, desde que a organização explique o motivo. Por exemplo, o item 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Muitas organizações não desenvolvem projetos. Projetos podem ser definidos como esforço temporário para criar um resultado único como desenvolvimento de novos produtos, projetos de engenharia etc. Ou item 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. Algumas organizações nunca têm sob a sua responsabilidade propriedades pertencentes a terceiros. Portanto, a norma deseja que a organização defina seu escopo, definindo a aplicabilidade do seu sistema de gestão. Como atender à norma? Ao determinar o escopo, a organização deve considerar as questões externas e internas referidas em 4.1. São as questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos. As questões internas são as questões que estão sob o controle da organização e são divididas em forças e fraquezas, como por exemplo profissionais qualificados, boa reputação, lucros reduzidos, falta de estoque etc. As questões externas são as que não estão sob o controle da organização e são divididas em oportunidades e ameaças, como por exemplo novas tecnologias ofertadas, aumento da demanda, crise econômica, aumento do valor dos tributos e etc. Os requisitos das partes interessadas pertinentes referidos em 4.2. Os requisitos são as necessidades das partes interessadas. Partes interessadas são elementos que podem afetar a organização, como pessoas, instituições, grupos, sócios, colaboradores, clientes, fornecedores etc. Por exemplo, a parte interessada sócio pode ter como requisitos o retorno do investimento e crescimento da organização. Os produtos e serviços da organização. Quais os produtos e serviços que a organização oferece que estarão dentro do sistema de gestão? Ao elaborar o escopo, a organização deve documentá-lo. Se algum item da norma não se aplicar ao escopo determinado, a organização pode excluí-lo, desde que a exclusão do item não afete a capacidade da organização de oferecer os produtos e serviços conforme o planejado. A conformidade com este documento só pode ser alegada se os requisitos determinados como não aplicáveis não afetarem a capacidade ou a responsabilidade da organização de assegurar a conformidade de seus produtos e serviços e o aumento da satisfação de alunos e de outros beneficiários. Todos os produtos e serviços providos aos alunos por uma organização educacional devem ser incluídos no escopo deste sistema de gestão para organizações educacionais. 4.4. Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, SGOE. 4.4.1.
A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão para organizações educacionais, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos deste documento. A organização deve determinar os processos para o sistema de gestão para organizações educacionais e sua aplicação em toda a organização, e deve a. Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desses processos. B. Determinar a sequência e a interação desses processos. C. Determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medição e indicadores de desempenho relacionados, necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos. D. Determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. E. Atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos. F. Abordar os riscos e oportunidades conforme determinado de acordo com os requisitos de 6.1. G. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. H. Melhorar os processos e o sistema de gestão para organizações educacionais. Para que serve esse item? Para um produto ser fabricado ou um serviço ser prestado, ele precisa passar por algumas atividades até sua conclusão. A esse conjunto de atividades damos o nome de processo. Todo processo possui entradas e saídas. As entradas para um processo são geralmente as saídas de outros processos e as saídas de um processo são geralmente as entradas para outros processos. Um processo global pode ser formado por vários processos ou subprocessos. Exemplo: um processo de fazer um bolo pode possuir as etapas: fazer a massa, assar o bolo, decorar o bolo e entregar ao cliente. Cada uma das etapas são um subprocesso do processo global fazer o bolo. A entrada do processo fazer a massa são os ingredientes nas quantidades indicadas pela receita, a saída é a massa pronta que, consequentemente, é a entrada da próxima etapa, que é assar o bolo. A saída dessa etapa será o bolo assado, que será a entrada da próxima etapa e assim por diante. Mas não são apenas as etapas que formam um processo, também precisamos de alguns recursos para que o processo seja concretizado. Continuando com o exemplo do bolo, precisaremos de um bom confeiteiro, de uma boa receita, dos ingredientes, de um forno bom, de um ambiente adequado, com a higiene adequada, entre outras questões. Em suma, ao determinar os processos, a organização deve analisar as atividades que compõem, os recursos necessários, as entradas e saídas esperadas, quem serão as pessoas responsáveis, entre outros itens que garantirão que o produto final seja aquilo que foi determinado para ser. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização planeje o processo antes da sua execução, definindo todos os pontos importantes. A organização precisa controlar e garantir que os recursos necessários estarão disponíveis, pois só assim teremos um produto ou serviço de qualidade. A norma diz que a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade. Isso significa que a organização tem a liberdade de determinar os processos que considerar como necessários para que o seu sistema de gestão atinja os objetivos desejados. O fato é que, se estamos pensando em controlar um processo e não estamos vendo nenhuma vantagem significativa para nossa organização, esse processo não deve ser controlado. Controlar esse processo pode gerar grande desperdício de tempo e de recursos em nossa organização. Logo, cabe à organização decidir quais processos ela vai determinar como necessários, para que todo o apoio seja disponibilizado. A organização deve documentar as informações dos processos que foram definidos e os resultados obtidos. Como atender à norma? A norma cita algumas questões que devem ser levadas em conta na hora de definir os processos da organização, veja abaixo. Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desses processos. A entrada de um processo é o insumo que o processo utiliza para gerar as saídas esperadas. Por exemplo, se temos o processo de fabricação de móveis de madeira, as entradas provavelmente seriam madeiras, ferragens, cola, pregos, parafusos, etc.
Uma saída esperada de um processo é o que se pretende que o processo seja capaz de produzir. Por exemplo, ainda no processo de fabricação de móveis de madeira, a saída esperada, provavelmente, seria móveis de madeira com qualidade. Podemos, também, dizer que as saídas são o final de um processo, o seu objetivo a ser atingido. Determinar a sequência e a interação desses processos. Definir a interação entre os processos é entender a ordem em que os processos ocorrem no sistema produtivo. Isso permite compreender o relacionamento entre os processos e como eles dependem uns dos outros. Por exemplo, uma empresa fictícia, prestadora de serviços que vende e instala sistemas de segurança predial, supondo que tudo comece com o processo de vendas. Após uma venda a ser realizada, é preciso comprar os equipamentos que serão instalados. Se isto é verdade, então existe uma relação entre o processo de vendas e o processo de compras. Nesse caso, a venda é realizada antes da compra. Dessa forma, a saída esperada do processo de vendas é o pedido do cliente. Só depois que o pedido do cliente é confirmado, é que a compra dos equipamentos será realizada. A sequência e interação dos processos é comumente resumido e melhor visualizado através de um macrofluxo. Determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados, necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos. Definir o que precisa ser monitorado e quais os indicadores necessários ajudará a organização a garantir o controle dos resultados que os processos vão entregar. A organização deve identificar as necessidades de monitoramento ou indicador para que se possa acompanhar o andamento do processo e de seus resultados. Por exemplo, se existe risco significativo de fabricar peças com defeito, o índice de peças com defeito pode ser um indicador muito importante, pois, se esse índice aumentar, significa que a organização está fabricando peças inúteis, desperdiçando recurso e talvez deixando o cliente insatisfeito. Determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Os recursos são os elementos necessários para que um processo funcione, mas que não são consumidos e transformados em saídas, como ocorre com as entradas. Por exemplo, para fabricar móveis de madeira, provavelmente, precisaremos de ferramentas, máquinas, instalações e etc. Observe que, esses recursos não são consumidos, mas podem ser utilizados para fabricar muitos móveis, talvez durante muito tempo. Além de materiais, nossos processos podem requerer outros recursos, como colaboradores, cargos. Esses recursos também devem ser determinados e estar disponíveis para uso. Atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos. A autoridade é o direito de mandar ou de realizar algo. Já a responsabilidade é o dever, a obrigação de responder por algo. Por exemplo, o colaborador João pode fazer orçamentos para os clientes. No entanto, se um orçamento deixar de ser feito, isto não será um problema para o colaborador João. Agora, se o colaborador João tem a responsabilidade de fazer os orçamentos para os clientes, ele deve fazer os orçamentos e, se um orçamento deixar de ser feito, o João estará encrencado. Além de ser uma forma eficaz de manter os processos funcionando, a definição de responsabilidade e autoridade faz com que os limites de atuação de cada um fique claro, facilitando tanto a realização das atividades e tarefas quanto a cobrança por resultados. Abordar os riscos e oportunidades conforme determinados de acordo com os requisitos de 6.1, ao determinar os fatores que poderiam causar algum desvio nos seus processos. A organização conseguirá colocar em prática controles preventivos para minimizar os efeitos negativos e a maximizar o aproveitamento das oportunidades que surgirem. Por exemplo, ao comercializar produtos perecíveis, há o risco do alimento não ser vendido até a data de validade. Assim, a organização precisa ter o controle das datas para tomar ações que evite o prejuízo, como a compra de uma quantidade adequada, a redução do preço e promoções, mas também que proteja o consumidor, como a retirada do alimento da prateleira assim que a data de validade passar. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. Todos os processos passam por mudanças,
Por isso é necessário um acompanhamento constante dos resultados. A tomada de decisão sobre mudanças deve ser baseado nos dados obtidos. Por exemplo, ao identificar o aumento do índice de peças com defeitos, a organização avaliará o problema e deve decidir sobre o que será feito, talvez trocar a máquina, contratar um novo colaborador para o setor. Melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade, a organização deve perceber os pontos de melhoria, com base em toda a análise realizada e também nos resultados obtidos. A organização deve se desafiar, ou seja, se questionar: será que consigo produzir mais? O que preciso mudar para conseguir aumentar a minha produtividade? É viável? Onde preciso investir? Onde consigo economizar? A melhoria dos processos deve ser contínua. Sempre há onde e o que melhorar. A norma também pede que toda essa análise e os resultados obtidos sejam documentados. Registrar essa análise ajudará a execução do processo. O registro dos resultados obtidos comprovarão que os processos estão produzindo o que foi planejado. Quatro, 2. Na extensão necessária, a organização deve: a. Manter informação documentada para apoiar a operação de seus processos. b. Reter informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. 5. Liderança. Liderança pode ser definida como a capacidade de reunir e organizar pessoas, recursos e ideias, em busca de um objetivo comum a todos. A liderança é absolutamente essencial para qualquer tipo de equipe. Se existe liderança, existe uma perspectiva de harmonia e progresso. Se existe liderança, existe engajamento das pessoas, motivação e objetivos comuns. 5.1. Liderança e comprometimento. 5.1. Generalidades. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão para organizações educacionais. A. Sendo responsabilizada pela eficácia do sistema de gestão para organizações educacionais. B. Assegurando que a política da organização educacional e os objetivos da organização educacional sejam estabelecidos e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização. C. Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão para organizações educacionais nos processos de negócios da organização. D. Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco. E. Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão para organizações educacionais estejam disponíveis. F. Comunicando a importância de uma gestão da organização educacional eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão para organizações educacionais. G. Assegurando que o sistema de gestão para organizações educacionais alcance seus resultados pretendidos. H. Engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão para organizações educacionais. I. Promovendo a melhoria contínua. J. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às suas áreas sob sua responsabilidade. K. Apoiando a implementação sustentável da visão educacional e os conceitos educacionais relacionados. L. Estabelecendo, desenvolvendo e mantendo um plano estratégico para a organização. M. Assegurando que os requisitos educacionais dos alunos, incluindo as necessidades especiais, sejam identificados e abordados. N. Considerando os princípios de responsabilidade social. Nota: a referência a negócio neste documento pode ser interpretada, de modo amplo, como aquelas atividades centrais para os propósitos da existência da organização, seja ela pública, privada, voluntária, voltada para o lucro ou sem finalidade lucrativa. Um dos princípios de gestão da qualidade é o foco no cliente. A organização deve trabalhar para alcançar a satisfação do seu cliente. A liderança deve se comprometer com seu cliente, para garantir que o que foi prometido a ele seja entregue, mas também superar as suas expectativas. Para que serve esse item? Liderança pode ser definida como a capacidade de reunir e organizar pessoas, recursos e ideias,
em busca de um objetivo comum a todos. A liderança é absolutamente essencial para qualquer tipo de equipe. Se existe liderança, existe uma perspectiva de harmonia e progresso. Se existe liderança, existe engajamento das pessoas, motivação e objetivos comuns. Exemplo: imagina uma equipe de futebol sem técnico. Provavelmente, cada jogador jogaria do seu jeito, na posição que mais gosta, seguindo a sua estratégia. Os jogadores têm o objetivo em comum, que é ganhar a partida, porém o caminho até esse objetivo seria bem confuso sem o técnico. O técnico é de grande importância, pois ele é quem comanda um time, analisa os jogadores, percebe o melhor de cada um e tenta colocá-los de forma que essa qualidade ajude o time, estuda os adversários e monta as estratégias para ganhar a partida. A alta direção precisa estar no controle do sistema de gestão. O seu comprometimento com o sistema aumentará as chances de alcançar os objetivos planejados. O que a norma quer dizer? A norma quer que a liderança tome as rédeas da situação quando o assunto é o sistema de gestão da qualidade. A alta direção tem que estar envolvida e comprometida com o sistema. A alta direção deve ser parte ativa no sistema de gestão da qualidade. Ela precisa conhecer e entender os indicadores que medem cada processo, assumir as responsabilidades, incentivar a melhoria contínua, disponibilizar os recursos necessários. Caso as metas não sejam alcançadas, a alta direção junto com o restante da liderança deve se unir para decidir o que será feito. A norma atribui uma grande importância à liderança. Portanto, é preciso que a alta direção assuma suas responsabilidades e demonstre isso de forma clara. Como atender à norma? A norma deseja que a alta direção se envolva diretamente no sistema de gestão da qualidade das seguintes formas: responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade, a alta direção deve conhecer os processos, os indicadores de desempenho, os controles estabelecidos. A liderança da organização deve assumir a responsabilidade pelo sucesso do sistema de gestão da qualidade, assegurando que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização. A alta direção deve garantir que a política e os objetivos estejam de acordo com o contexto e o planejamento da organização. A alta direção deve ser a responsável por elaborar a política da qualidade e os objetivos da qualidade. Veja a diferença entre política da qualidade e objetivos da qualidade. Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização, a alta direção deve garantir a sintonia dos requisitos da norma com os processos da organização. Por exemplo, a política da qualidade deve estar alinhada com os objetivos da organização, os processos devem estar integrados corretamente, os procedimentos adotados devem ter relação com o dia a dia da organização. Enfim, o sistema de gestão tem que fazer sentido. Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco, os integrantes da organização precisam entender os processos independente dos departamentos e como um se relaciona com o outro. A alta direção precisa difundir a mentalidade de risco na organização, afinal em qualquer processo há riscos. Porém, quando os riscos são monitorados, nós conseguimos lidar melhor com o problema que ele pode causar. Veja o conceito de mentalidade de risco. Segundo a ISO 9001, o conceito de mentalidade de risco tem estado implícito nas edições anteriores da norma, por exemplo, por meio de requisitos para planejamento, análise crítica e melhoria. A versão 2015 da norma ISO 9001 especifica requisitos para a organização entender seu contexto, subseção 4.1, e determinar riscos como uma base para o planejamento, subseção 6.1. Isto representa a aplicação da mentalidade de risco ao planejamento e implementação dos processos do sistema de gestão da qualidade, subseção 4.4, e auxiliará na determinação da extensão da informação documentada. Um dos propósitos-chave de um sistema de gestão da qualidade é atuar como uma ferramenta preventiva. Consequentemente, a versão 2015 da norma não tem uma seção ou subseção separada sobre ação preventiva.
O conceito de ação preventiva é expresso por meio do uso de mentalidade de risco na formulação de requisitos de sistema de gestão da qualidade. Apesar da subseção 6.1 especificar que a organização deve planejar ações para abordar riscos, não há requisito para métodos formais para a gestão de riscos ou um processo de gestão de risco documentado. As organizações podem decidir desenvolver ou não uma metodologia de gestão de risco mais extensiva que o requerido pela norma. Nem todos os processos de um sistema de gestão da qualidade representam o mesmo nível de risco em termos da capacidade da organização atingir seus objetivos, e os efeitos da incerteza não são os mesmos para todas as organizações. Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade estejam disponíveis. Todo o processo requer recursos. Recursos são os elementos necessários para alcançar o objetivo planejado. Para um processo é necessário recursos financeiros, pessoas, equipamentos, materiais e etc. A alta direção é quem garante que esses recursos estarão disponíveis, quando forem necessários. Por exemplo, se um equipamento estiver quebrado, pode comprometer todo o processo e a entrega do produto ao cliente. Comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade, a comunicação da importância do sistema de gestão para a organização cabe à alta direção. É ela que tem que influenciar os envolvidos no sistema de gestão da qualidade, a trabalharem de forma a alcançar os objetivos planejados. Por exemplo, em algumas organizações existe a Semana da Qualidade, onde toda a organização se reúne para promover a qualidade, com palestras, estudos de caso, treinamentos. Assegurando que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos, cabe à alta direção garantir que os resultados planejados sejam alcançados. A liderança deve conhecer os interesses da organização e as necessidades dos clientes, dos colaboradores e fornecedores para que ela garanta que os resultados pretendidos serão alcançados. Engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, a alta direção deve ser a boa influência dentro da organização. Os líderes devem estar alinhados entre si em sintonia com os objetivos da organização. Assim, eles conseguirão motivar as equipes em busca dos mesmos objetivos. Promovendo melhoria, a alta direção deve identificar e propor melhorias nos processos da organização. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade, não cabe apenas à alta direção o alcance dos objetivos planejados, há gestores, gerentes, supervisores que também devem conduzir os processos para o sucesso. A alta direção deve ajudar que todos saibam que as suas responsabilidades são importantes para a qualidade da organização. Cinco, 2. Foco nos alunos e em outros beneficiários. A alta direção deve ser diretamente responsável por assegurar que a. As necessidades e expectativas dos alunos e de outros beneficiários sejam determinadas, compreendidas e coerentemente atendidas, conforme evidenciado pelo monitoramento de sua satisfação e progresso educacional. B. Os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do aluno e de outros beneficiários sejam determinados e abordados. 5, 3. Requisitos adicionais para a educação para necessidades especiais. Um aluno com necessidades especiais é alguém que pode ter necessidades educacionais que podem não ser atendidas por meio de práticas regulares de instrução e avaliação, por exemplo, excepcionalidades como comportamentais, comunicacionais, intelectuais, físicas, superdotadas ou outras necessidades de educação especial. Os alunos podem ter mais de uma excepcionalidade. Isso implica a necessidade de assegurar a existência de canais de comunicação para que as partes interessadas possam receber as informações necessárias para a sua atividade. A alta direção deve assegurar que recursos e treinamento estejam disponíveis para apoiar a acessibilidade em ambientes de aprendizado.
seja oferecida a acomodação adequada para os alunos com necessidades especiais para promover o acesso equitativo às instalações e aos ambientes educacionais, como outros alunos. 5.2. Política. A política é uma declaração genérica do que a organização deseja atingir. É uma declaração de desejo sobre o que a organização pretende atingir. Comunicá-la é algo essencial para o sucesso de qualquer relação. Mais importante que comunicar, é saber comunicar de forma clara. 5.2.1. Desenvolvendo a política. A alta direção deve estabelecer, analisar criticamente e manter uma política de organização educacional que a. Apoie a missão e a visão da organização educacional. b. Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização. c. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos de organização educacional. d. Inclua um comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis. E. Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão para organizações educacionais. F. Leve em conta desenvolvimentos educacionais, científicos e técnicos pertinentes. G. Inclua um comprometimento em satisfazer a responsabilidade social da organização. H. Descreva e inclua um comprometimento com a gestão da propriedade intelectual. I. Considere as necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes. 5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade. Para que serve esse item? A política da qualidade é uma declaração genérica do que a organização deseja atingir. É uma declaração de desejo sobre o que a organização pretende atingir. Exemplo. Ao final de cada ano, é comum que coloquemos no papel os desejos para o novo ano. Por exemplo, você pode ter o desejo de melhorar a qualidade de vida, de conhecer novas culturas, de investir mais na sua carreira profissional e etc. Perceba que no exemplo o desejo é melhorar a qualidade de vida, mas não está definido como fazer. A política da qualidade é isso, é uma meta genérica a ser alcançada. A política da qualidade é, também, um compromisso da organização com as suas partes interessadas, ou seja, com os elementos que influenciam a organização, como clientes, fornecedores, colaboradores. A política da qualidade deve funcionar como um guia na tomada de decisões sobre o sistema de gestão da qualidade e seus processos. O que a norma quer dizer? A alta direção é responsável por elaborar a política da qualidade da organização. A política da qualidade é uma declaração genérica do que o sistema de gestão da qualidade quer atingir. Ao elaborar a política da qualidade, a alta direção deve garantir que ela atenda a todos os itens que a norma descreve. A política deve estar relacionada com o contexto da organização e as suas estratégias. Deve se comprometer com a satisfação do cliente e a melhoria contínua do sistema. Como atender a norma? A alta direção deve elaborar uma política da qualidade que seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento estratégico. A forma como os itens da política da qualidade são formulados depende da postura que a organização deseja ter em relação ao sistema de gestão. A política da qualidade pode conter expressões como promover e incentivar quando desejar ter uma postura de desenvolvimento e participação. Por outro lado, expressões como garantir e assegurar quando desejar ter uma postura de manutenção e continuidade. Portanto, devemos formular a política da qualidade baseada nas estratégias da organização. Por exemplo, não se coloca na política da qualidade expressões como promover e incentivar, quando na verdade a intenção é atingir um objetivo muito mais ambicioso, garantir a alta qualidade. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade. Objetivos da qualidade são os objetivos da organização para o seu sistema de gestão da qualidade. Então, a cada item da política da qualidade tem que ser possível associar um ou mais objetivos da qualidade. No início do texto temos um exemplo sobre a lista de desejos para o novo ano. Um deles é a melhora da qualidade de vida. O objetivo que pode ser associado a esse desejo seria a prática de atividade física 4 vezes por semana, que é uma das formas de se conseguir atingir esse desejo. 5.2.2 Comunicando a política.
A política da organização educacional deve: a. Estar disponível e ser mantida como informação documentada. b. Ser comunicada, entendida e aplicada na organização. c. Estar disponível para as partes interessadas pertinentes, como apropriado. Nota: as diretrizes para a comunicação com as partes interessadas são fornecidas no anexo D. Para que serve esse item? A comunicação é algo essencial para o sucesso de qualquer relação. Mais importante que se comunicar, é saber como se comunicar de forma clara. Exemplo: quantas vezes em nossa trajetória nos deparamos com conceitos que não compreendemos no primeiro momento, não enxergamos a sua utilidade e por isso, não damos a devida atenção. A partir do momento em que vimos a sua utilidade, conseguimos entender melhor sua função e a sua importância. Por isso, a compreensão da política da qualidade é tão importante. A política da qualidade é um desejo ou uma meta genérica a ser alcançada pela organização e por seu sistema de gestão. Cabe à alta direção conscientizar os colaboradores sobre seu significado e importância. A política da qualidade, depois de elaborada, deve ser disponibilizada, comunicada e entendida. O objetivo é que os colaboradores entendam a política da qualidade da organização para auxiliar na busca pela realização dos desejos definidos nela. O que a norma quer dizer? A política da qualidade é uma declaração dos desejos que a organização pretende atingir. Após elaborá-la, a alta direção deve comunicar a política para as partes interessadas. As partes interessadas são, por exemplo, os colaboradores, os clientes, os fornecedores. Não basta apenas a organização elaborar uma política da qualidade, ela precisa ser disponibilizada para todos na organização. Mas, mais do que estar disponível, a política deve ser entendida e aplicada, para que os desejos ali escritos possam ser efetivamente alcançados. O colaborador deve ser capaz de entender como a sua função pode influenciar na política. Como atender à norma? A norma exige que a política da qualidade deve estar disponível e ser mantida como informação documentada. A política da qualidade tem que estar acessível para todos. Além disso, ela deve ser um documento da organização, pode ser um documento impresso, virtual, em vídeo, em áudio e etc. Uma forma de divulgação é, por exemplo, dar acesso e instruir os colaboradores a realizar uma leitura do documento em ambiente virtual como sites, intranet, software. Imprimir a política e emoldurar para colocar nos locais em que os colaboradores sempre acessam é uma das formas mais comuns de divulgação. Esse costuma ser um método eficaz e facilmente notado pelo auditor em processos de auditoria da organização. Ser comunicada, entendida e aplicada na organização. Todos da organização devem ser comunicados sobre a política da qualidade. Ela deve ser entendida pelos colaboradores e efetivamente aplicada na organização. Por exemplo, a organização pode estabelecer um procedimento de realizar reunião com cada novo colaborador para conscientizá-los da política da qualidade e da importância do sistema de gestão para a organização. Outra opção seria uma reunião geral de conscientização. Nesse caso, é interessante o uso de uma ata de reunião, assinada por todos os participantes, para comprovar presença dos colaboradores na conscientização sobre a política da qualidade. Estar disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado. As partes interessadas são os colaboradores, clientes, sócios, fornecedores, a sociedade, ou seja, todos os elementos que influenciam na organização. A norma não define como comunicar a política da qualidade às partes interessadas. Portanto, cabe à organização escolher a maneira que a organização achar mais eficaz. Uma forma muito comum de divulgação é através do site da organização. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades pelos papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização. A alta direção deve atribuir responsabilidade e autoridade para a. Assegurar que o sistema de gestão para organizações educacionais esteja em conformidade com os requisitos deste documento. b. Assegurar que a política da organização educacional seja compreendida e implementada. c.
Assegurar que os processos do sistema de gestão para organizações educacionais entreguem as suas saídas pretendidas. D. Relatar sobre o desempenho do sistema de gestão para organizações educacionais e as oportunidades de melhoria. Ver 10.1. Para AI. Alta direção. Ver 9.3.2. F. Assegurar a promoção de foco nos alunos e em outros beneficiários na organização. G. Assegurar que a integridade do sistema de gestão para organizações educacionais seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão para organizações educacionais. H. Gerenciar as comunicações da organização cedilha maiúsculo A. Ver 7.4. Assegurar que todos os processos de aprendizagem sejam integrados, independentemente do método de entrega. J. Controlar as informações documentadas. Ver 7.5. K. Gerenciar os requisitos dos alunos com necessidades especiais. Para que serve esse item? Qualquer processo, por mais simples que ele seja, deve possuir um responsável, afinal, como diz o ditado, cachorro de dois donos morre de fome. Os colaboradores da organização precisam saber exatamente o papel que possuem dentro dos processos e a liderança precisa saber quem é responsável pelo quê. Há uma diferença entre autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de mandar ou de realizar algo. Já responsabilidade é o dever, a obrigação de responder por algo. Isto significa que, se este algo não for bem feito ou não funcionar corretamente, a culpa será do responsável. Exemplo. Por exemplo, o colaborador João pode fazer orçamentos para os clientes. No entanto, se um orçamento deixar de ser feito, isto não será um problema para o funcionário João. Agora, se o colaborador João tem a responsabilidade de fazer os orçamentos para os clientes, ele deve fazer os orçamentos e, se um orçamento deixar de ser feito, o João estará encrencado. Além de ser uma forma eficaz de manter os processos funcionando, a definição de responsabilidade e autoridade faz com que os limites de atuação de cada um fique claro, facilitando tanto a realização das atividades e tarefas quanto a cobrança por resultados. O que a norma quer dizer? As atribuições de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais é um dever da alta direção. Pode-se atribuir uma responsabilidade diretamente a um funcionário, a um cargo ou a um processo que, por sua vez, já deve ter um responsável. O objetivo é definir quem responde pelo que na organização. Com as responsabilidades definidas, a organização conseguirá controlar melhor o seu sistema de gestão, seus processos e todas as atividades que o envolvem. Essa definição pode ser documentada, mas não é uma exigência da norma. O mais importante não é criar a documentação com as responsabilidades atribuídas, isto é muito simples e fácil. O mais importante é a alta direção atribuir e comunicar essas responsabilidades para os funcionários certos, que possam exercer essas responsabilidades, zelando pelos interesses e pela qualidade da organização. Como atender a norma? Para atender esse requisito da norma, a alta direção precisa definir, comunicar e deixar bem claro quais são os papéis, responsabilidades, autoridades organizacionais e a quem isso será atribuído. Deve ser analisado cada uma das responsabilidades descritas e atribuí-las de acordo com a conveniência da organização. Para que isso fique bem definido, pode-se também documentar através de uma ata de reunião onde as saídas serão as definições de papéis, responsabilidades e autoridades da organização, podendo também ser elaborado um organograma que irá representar visualmente a estrutura da organização juntamente com todos os responsáveis, colaboradores, cargos ou processo. Chegamos ao fim do módulo 2. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, que tem como objetivo reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você no módulo 3. Ok? Nos encontramos no módulo 3.